Importante destacar que essas são as últimas palavras de Jesus. Como seriam as suas últimas palavras? Como seria a sua despedida? Ninguém quer despedir de ninguém, né? Mas Jesus, ele teve o seu último discurso na última semana. E foram essas as palavras de Jesus. João 14, de 1 a 14. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pai, nós abrimos a Tua palavra, que ela seja para cada coração, para cada ouvido, exatamente o que o Senhor deseja. Que o Teu Santo Espírito fale com cada um de nós nesta noite. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz e, mais do que isso, obedecer. Saber exatamente o que o Senhor quer de cada um de nós. Pai, muito obrigado por esta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós estamos pregando sobre as perguntas de Jesus. E a pergunta de hoje à noite, segundo o texto, é essa: você ainda não me conhece? Essa pergunta foi feita por Jesus para um discípulo chamado Filipe. Interessante que Filipe já estava com Jesus há 3 anos. Dá para imaginar estar com Jesus full time, num curso de intensivão de discipulado, mais de 3 anos, e ainda não conhecer Jesus? É possível você ver tantos milagres, você ver tantos sinais, Jesus curando paralíticos, Jesus expulsando demônios, Jesus transformando água em vinho, vendo tantos milagres e ainda não ter um conhecimento completo de Jesus? Eu não sei qual foi o motivo para esta afirmação de Filipe, mas ele fala diretamente para Jesus o seguinte: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Nos parece que representa muitos de nós, ou todos nós, porque nós sempre estamos com uma certa insatisfação, sempre com aquela declaração de que Deus ainda não se revelou completamente para nós,
ou quase colocando essa condição de não conhecer melhor Deus em Deus. Mostra-nos o Pai. Isso é o suficiente para nós. Parece que nós queremos colocar condições para Deus. E aí vem essa interrogação de Jesus: você ainda não me conhece? E eu gostaria de partir então desse ponto, ler o texto áureo. Nós lemos aqui o texto básico, agora nós vamos para o texto áureo, que vai falar dessa afirmação de Filipe, da pergunta de Jesus, que é uma pergunta para mim e para você, que nós hoje à noite também, à luz do Espírito Santo, precisamos entendê-la e principalmente respondê-la. Vamos voltar ao texto, João 14, 8 e 9. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Queridos, quantas vezes nós estamos com essa situação, né? Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Eu quero sentimentos com Deus, eu quero emoção com Deus. E Jesus está nos revelando, está nos mostrando a cada dia aquilo que é importante, e nós queremos só as emoções, nós só queremos ver o Pai, queremos ver o Pai. Mas estamos dispostos a obedecer, a nos render à palavra? O quanto você conhece de Jesus? Quem é Jesus para você? Interessante que essa pergunta, ela não é exatamente assim nos evangelhos, quem é Jesus? Mas todo estudioso da Bíblia entende que essa pergunta é respondida pelos 4 evangelhos. Quem é Jesus? Mateus vai responder de uma forma, Marcos de outra, Lucas de outra e João de outra. Quem é Jesus? Mas se fosse perguntar para você quem é Jesus, o que você falaria? De repente você teria uma declaração teológica, doutrinária: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus, é o Emanuel. Mas quem é Jesus para você, no seu dia a dia? Então, o primeiro tópico que eu quero destacar aqui, e eu quero, à luz daquilo que Deus colocou no meu coração, ficar nessa pergunta, e partir do primeiro termo, da primeira palavra, você. Jesus disse isso para Filipe: você, Filipe. Mas os discípulos estavam ali. E como é palavra de Deus, é para mim e para você. E você, como está o seu relacionamento com Deus? Quais as suas experiências com Jesus? Todos nós aqui somos um milagre, todos nós aqui nascemos, todos nós aqui tivemos experiências maravilhosas e algumas dolorosas, sofridas, mas eu entendo que Deus não desperdiça nenhuma dor, que Ele reverte toda a decepção, todos os momentos difíceis, para a glória dEle. Por mais que não entendamos, Deus transforma toda a dor para a glória dEle, toda decepção, toda lágrima. Por incrível que pareça, tudo é para a glória dEle. E Deus, Ele foi moldando você, fazendo com que você fosse o melhor da criação dEle. Mas o pecado tem quebrado esse relacionamento, tem ofuscado aquilo que nós entendemos de Deus. Mas Deus não desistiu de você. Deus quer ver você de perto, Deus quer ter um relacionamento com você, Deus quer que você tenha a sua própria experiência com Ele. Quando fala que a porta é estreita, é que só você, pela sua fé, pode ter acesso ao Pai. Eu sei que todos aqui têm admiração por alguém que viveu a fé cristã, que você olha e fala: olha, eu admiro essa pessoa. Mas está na hora de você ter as suas próprias experiências com Deus. Está na hora de você quebrantar o seu coração
Está na hora de você quebrar todas as resistências internas. Deus fala claramente com cada um, do jeito que cada um é. E Deus não vai desistir de falar com você, de quebrantar você, de fazer com que você também se renda a Ele. Ele quer uma rendição total, a ponto de você dizer: Jesus é o Senhor completamente da minha vida. Filipe tinha visto tantas coisas, viu o agir, viu os milagres, mas ainda pediu para mostrar o Pai. E Jesus vai falar: Filipe, você... E aí ele vem com o segundo ponto que eu quero destacar: ainda. Esse ainda é uma chamada de atenção, mas há tanto tempo eu estou com você, há tanto tempo Deus tem falado com você. Eu acredito que hoje à noite você veio aqui, mas eu acredito que Deus tem falado com você há muito tempo, de diversas formas. Deus fala através da natureza e nós nos tornamos indesculpáveis em relação a Deus, porque Ele se manifesta pela natureza. Deus se revela a você através de lutas e de livramentos. Quantos livramentos você já teve? Alguns até nem percebeu. Eu imagino que um dia nós, de relance, será passado diante de nós momentos em que Deus nos livrou da morte, da maldade, e que nós nem percebemos. Que Deus fez com que a nossa vida fosse preservada. Mas eu acredito que todos aqui, em algum momento da vida, perceberam claramente algo sobrenatural, porque não existe ninguém aqui nesta noite que nunca tenha tido uma experiência diferente com Deus. Não existe ninguém aqui. Porque Deus, Ele demonstra claramente que Ele ama você e não desistiu de você. Ainda, é uma palavra dura. Até quando? Ainda, até quando? Eu transfiro essa pergunta para você: até quando você vai resistir à ação do Espírito Santo? Até quando você vai negar o amor de Deus por você? Até quando você vai se tornar intransigente, coração duro? Até quando? Ainda. É um ainda para nós. Apesar de ser uma palavra dura, é uma palavra de misericórdia. É quando Deus fala: eu também ainda estou te dando a oportunidade para que você se arrependa, para que você se volte para mim, para que você tenha experiências pessoais comigo. Está na hora de você escrever a sua história com Deus. É tão bonito ver biografias de homens e mulheres que viveram uma vida rendida a Jesus. Tem a história de George Miller, tem vários homens e mulheres de Deus que nós poderíamos citá-los. Mas está na hora de você viver a sua história com Deus. Está na hora de você experimentar mais de Deus, de conhecer a Deus. E aí nós vamos para o terceiro ponto da nossa mensagem de hoje. Você não me conhece? A palavra conhecer em português, ela tem um determinado sentido. Você conhece fulano de tal? Conheço. E você fala que conhece como? Eu sei o nome, sei onde trabalha, onde estuda, com quem é casado, quem são seus filhos. Só que o conhecer em hebraico e o conhecer em grego, ele é diferente. Ele é um conhecer de relacionamento, de intimidade. E presta atenção, Deus quer ter uma intimidade com você. Que esse conhecimento seja profundo. Às vezes,
como conselheiros de casais, eu e a Neuza vamos aconselhar casais que estão casados há tanto tempo que um não conhece o outro. Há uma história, inclusive, de um casal que eles compravam pão, naquela época, lá em Belo Horizonte, era meio quilo. Eu não sei como é que era o nome aqui em Passos. Qual que é o nome? Aquele maior? Baguete. Bengala. Lá em Belo Horizonte era meio quilo. E tinha gente que tinha apelido de meio quilo, eu não sei porquê. Mas, de qualquer forma, eles compravam esse pão, o casal, a mulher tirava a pontinha e dava para o marido. E aí o marido comia e tal, mas ela gostava da pontinha, mas dava para o marido. Aí o marido comia. Depois de muito tempo, no encontro de casais, permitiram que um pudesse falar para o outro o que mais gostava, o que poderia mudar. Por incrível que pareça, a mulher disse assim, olha amor, eu amo a pontinha do meio quilo, eu amo a pontinha da bengala, e eu passo para você. E eu assim, olha, eu quero te dizer o seguinte, que eu nunca gostei da pontinha da bengala. Então, queridos, casados há tanto tempo, 30 anos casados, um comendo a pontinha da bengala e a outra desejando, porque não se conheciam. Algo que nos assusta é quando alguém chega para você e fala o seguinte, por que você fez isso? E duvida do seu caráter, duvida daquilo que você é. E é uma pessoa bem próxima sua, então aquilo choca, porque você fala assim, você não me conhece ainda para ter essa ideia sobre mim. Choca ou não choca, gente? Quando alguém vai falar algo pesado sobre você, que não tem nada a ver com você, com o seu caráter, e a pessoa que já te conhece, duvidando da sua integridade. Jesus, então, ele leva Filipe a pensar sobre essas coisas. Você ainda não me conhece? Há quanto tempo você tem andado com Jesus? Há quanto tempo você tem dito, olha, eu amo a Deus, mas não conhece a Deus? Ouviu falar dos milagres, ouviu falar daquilo que Ele é, mas não teve um relacionamento íntimo com Ele, verdadeiro. E por não ter tido esse relacionamento, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Ao invés de ser essa declaração de querer mais, comece a buscar um relacionamento íntimo com Ele. E o primeiro passo é, Deus, eu me arrependo. Deus, eu entendo o Teu amor por mim. Eu não mereço, mas o Senhor me perdoa, o Senhor me atrai com amor. Eu quero andar contigo. As pessoas falam, e é muito comum, que todos os caminhos levam para Deus. É uma afirmação comum, parece bonita, mas não é verdadeira. Nesse contexto de João 14, discurso de despedida de Jesus, no verso 6, o que ele diz? Vamos colocar lá de novo? João 14, 6, eu vou pedir o pessoal da multimídia. João 14, 6. Foi depois que Jesus disse isso, que Filipe perguntou, mostra-nos o Pai. Jesus respondeu-lhe, porque Tomé, que já era alguém que duvidava também, havia perguntado para Jesus mostrar o caminho. Aí Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês sabiam que no tabernáculo há 3 passagens com esse significado? A entrada do tabernáculo, o caminho. Ali o lugar dos santos, onde eles aprendiam a palavra, a verdade. E atrás do véu, o santo dos santos,
era a vida, simbolizava a presença de Deus. Ninguém tinha acesso, a não ser o sumo sacerdote. Mas o que aconteceu com Jesus? Com a vinda de Jesus, o sacrifício dele? Ele rasgou o véu. E o templo também tem esse significado de 3 entradas: o caminho, a entrada, o caminho, a verdade e a vida. 3 portas. O tabernáculo significa a presença de Deus, e nós entendemos que Jesus é o próprio Deus que tabernaculou conosco. E quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele coloca aí o pronome definido. Não existe, ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele é o caminho. Tudo aponta para ele. Todo o Antigo Testamento aponta para ele, toda a Bíblia aponta para ele, e tudo aponta para Jesus. Ele é a verdade. Tudo que você aprende da palavra é sobre Jesus. A centralidade da palavra, a centralidade de uma igreja que é realmente cristã, é apontar para Jesus. E Ele é a vida. E a pergunta que se faz é essa: se Ele é o caminho, a verdade e a vida, por que você está tão desconexo? Por que você continua tão perturbado? Por que ainda você anda angustiado querendo ver o Pai? Sendo que Jesus é a revelação máxima, suprema de Deus. Quando você declara que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você está declarando que Ele é o seu sustentador, que Ele é o seu libertador, que Ele é a razão do seu viver, que apesar das suas lutas, apesar das traições, apesar das decepções, você tem uma razão para viver, uma razão para se alegrar. E o motivo é Jesus. É Jesus. Filipe passou por essa aula. Alguém que estava andando lado a lado com Jesus. Eu e você, nesta noite também, precisamos entender essa pergunta. Você ainda não me conhece? O que está faltando para você conhecer Jesus? Jesus curou um cego de nascença. E Ele queria curar também os cegos religiosos. Jesus, Ele é o pão da vida, Ele é a ressurreição, Ele é o poder máximo, Ele é a declaração total de Deus entre nós, é a razão do nosso amor. Os nossos corações queimam de amor por Ele, porque Ele nos amou primeiro. Gostaria de convidá-los para que baixassem suas cabeças e pensassem nessa pergunta, mas no individual. Personalize essa pergunta. Jesus se dirigindo a você: você ainda não me conhece? O que está faltando para você conhecer mais de Jesus? Que toda resistência sua seja quebrada, que todo aquilo que impede de você conhecer mais Jesus seja rompido agora, todo o abismo do pecado. Fale assim: Deus, eu quero ter experiências profundas contigo. E queridos, por mais que você passe por lutas, por dificuldades, por mais que você se submeta a uma cirurgia, a uma tempestade, a uma situação dolorosa, você confia completamente, porque a sua vida está nas mãos daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Você não teme mais notícia ruim, porque Ele transforma tudo em notícia maravilhosa. Ele é o único que perdoa os seus pecados, que pode resistir, que pode nos afastar em
impedir que tenhamos uma intimidade com Jesus são os nossos pecados. Confesse seu pecado nesta noite. Fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, eu quero te conhecer mais e mais. Eu reconheço que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro meio, não tem outro jeito. Jesus, tem misericórdia de mim. Assim como Filipe passou por aquela situação, que o Espírito Santo agora, neste momento, também toque no seu coração, em você em particular. Você é importante para Deus. Deus quer mais intimidade com você. Deus quer mais do que uma religião de ritual, de frequentar a igreja. Deus quer mais do que o gostar dEle, porque Ele é tudo para nós. Ele é o nosso respirar. Sem Ele, nós vagaríamos, não existiríamos. Que Ele seja a razão do seu viver, a razão do seu sorrir. O mundo, as dificuldades, as pessoas, muitas vezes fazem você chorar,